Eu sou a doutora Rita Piscopo, sou médica, ginecologista obstetra e sou especialista em reprodução humana. E hoje nós estamos aqui para mais um podcast, e um podcast especial. Nós vamos falar sobre recepção e doação de óvulos. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar alguma vez em quem pode doar, quem pode receber, quem deve doar óvulos, quanto custa, como que é tudo isso? Então, é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E quem está aqui hoje conosco é a doutora Tamires. Olá, pessoal. Doutora Tamires vai se apresentar. Eu sou Tamires, sou médica, sou especialista em reprodução humana aqui com as minhas colegas. Trabalho com endometriose e saúde LGBTQIA+. E hoje é um episódio muito especial, eu diria que de todos que a gente está gravando é um dos que mais brilha meus olhos, porque aqui a gente vai falar sobre a importância de amor e de amar, e de doar sem saber a quem. Então, continua com a gente aí que vocês vão gostar. E a doutora Malu. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Malu, sou colega da Tamires, a gente fez a residência junto, né? E aí, depois da residência de ginecologia obstetrícia, eu também me especializei com umas outras colegas em reprodução humana. E também acho muito interessante esse tema, acho legal vocês ficarem para ouvir até o final. Então, Tamires, eu acho que hoje nós vamos falar um pouco sobre, como você disse, sobre amor e principalmente sobre empatia. Não é? Eu acho que essa palavra empatia é muito forte. Então, eu sempre costumo começar o assunto da doação de óvulos com as mulheres, sempre dizendo, você doaria sangue, você doaria rim, você doaria medula óssea para quem precisasse? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. É nesse sentido da empatia, do amor, né, do partilhar alguma coisa e poder ajudar as pessoas. Você concorda com isso? Com certeza, eu acho que receber, doar e para quem recebe também, né? Por muitas vezes quem está recebendo, se você sofresse um acidente, você receberia sangue, né? Se você tem uma alteração catarata nos olhos, que não está mais enxergando, uma lente de córea, um transplante de rim, que tem uma série de outras complicações às vezes, né? E medidas que precisam se seguir. A recepção de óvulos, ela é um jeitinho de aceitar o amor do outro sem saber de onde veio e a importância de falar isso, né, e de dividir isso é que tem muito tabu. Ninguém pergunta, não se fala muito sobre, sofreu um acidente, recebeu sangue ou rim, ninguém é julgado. Você não chega em alguém e pergunta assim, nossa, você sofreu um acidente? Você perdeu o rim? Nossa, seu rim é doado. Você não chega e fala, oi, meu nome é Tamires, eu recebi um rim de transplante. Não. Né? Oi, meu nome é Tamires, eu sou filha de uma mãe de ovo-recepção. Eu não vou me apresentar dessa forma. Eu vou me apresentar, oi, eu sou Tamires. Né? Ninguém precisa ficar falando de onde veio o óvulo, para onde veio o óvulo. Na verdade, é só uma partilha de células e partilha de amor para quem está doando, né? E a recepção desse amor por quem está recebendo. E por falar na receptora, isso para nós que trabalhamos hoje com reprodução assistida, faz parte fortemente, essa é uma parte muito importante do nosso dia a dia. Então, hoje, nós vamos falar bastante sobre isso, mas assim, hoje as mulheres, elas postergam a gravidez. As mulheres estão muito mais participantes no mercado de trabalho, muitas vezes como provedoras das suas casas, então a gravidez acaba ficando um pouquinho para mais tarde. E são essas mulheres hoje que são o nosso grande público para a recepção de óvulos. É claro que vão ter outras mulheres também, mulheres que fizeram tratamentos, mulheres que tiveram câncer, ou que sofreram alguma cirurgia e perderam seus ovários, ou que tiveram uma menopausa precoce, mas principalmente mulheres que esperaram bastante para construir algo e quando o desejo, né, da maternidade bateu forte, os óvulos já estavam se esgotando. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Mas vamos explicar para todo mundo todos esses passos e bater um papo legal sobre isso. Então, vamos lá. Malu, quem e quando doar?
Acho que tem algumas coisas práticas aqui que a gente precisa falar, né? Tem alguns critérios que a gente precisa seguir dessas pacientes que vão doar esses óvulos. Então, o primeiro critério é a idade, né? A paciente tem que ter no mínimo 18 anos e aí no máximo seus 35 anos e tem que ter uma boa reserva ovariana. O que é essa reserva ovariana? Então, tem alguns exames que a gente vai fazer para poder avaliar essa quantidade de óvulos. Um deles, muito importante, é o antimileriano, que precisa estar por volta ali dos 2,5, e a contagem dos folículos antrais, né, que é feita através do ultrassom transvaginal. Esses folículos, então, são a casinha dos óvulos, né? A gente faz esse exame, vai contar o número desses folículos e é ideal que elas tenham mais ou menos ali, pelo menos uns 15 folículos nessa contagem. E tem uma série de exames que a gente precisa fazer para que essas pacientes elas tenham essa possibilidade de doar os óvulos. Alguns exames são conhecidos já, que são as sorologias, hepatite, HIV, sífilis. Alguns exames não são muito conhecidos, né? Talvez não sejam feitos aí pela rotina, que é o Zika vírus, o cariótipo, então, que a maioria das pacientes talvez não conheça, né? É um exame de sangue, que ele vai representar aí a quantidade dos cromossomos, que na mulher são 46XX, no homem 46XY. A gente faz um exame também para verificar se tem algum traço de anemia falciforme naquela paciente. E alguns desses critérios, eles são excludentes. Então, pacientes acima de 35 anos, com alteração no cariótipo, o traço de anemia falciforme, essas pacientes, infelizmente, elas não vão poder doar. Mas alguns outros critérios a gente pode reavaliar. Então, se você fez os exames, você apresentou sífilis ou você apresentou aí o gonococo, a clamídia no exame da urina, são doenças que você pode tratar, são curáveis, depois repete os exames, dando tudo certo, essa paciente ela pode vir a doar seus óvulos, né? Então, a gente precisa realmente seguir esses critérios. Mas quando doar, né? Por que doar? Além do partilhar e de poder ajudar o próximo, né? A gente também tem essa questão aí que algumas pacientes elas não têm como financiar, como custear o seu tratamento. Então, isso é um critério também que é importante falar, porque da mesma forma que essa paciente vai estar ajudando ao próximo, a gente, a clínica e a outra paciente que vai estar recebendo esses óvulos também vai estar ajudando aquela paciente a conseguir o seu tratamento. Então, você pode conseguir ou a diminuição no valor ou a isenção até do valor doando esses óvulos. E o perfil das pacientes, eu acho que mais se encaixa aí, são pacientes jovens, né? Então, muito do público LGBTQIA+, então pacientes que têm uma relação afetiva, que vão precisar aí às vezes gastar com sêmen e isso pode ajudar elas a alcançar o tratamento. Também tem os casais heterossexuais que a paciente não tem nenhum problema, tem uma boa reserva, é jovem e o fator é principalmente masculino. Então, essas pacientes, normalmente, elas têm os critérios necessários para doar. E também uma outra forma de doar é quando você quer ajudar um parente. Então, uma coisa que às vezes talvez não é muito falada, né? Mas hoje em dia você pode doar para o parente até de 4º grau. Então, se você quiser ajudar aí uma irmã, uma tia, uma prima, você pode ajudar doando seus óvulos, né? Aí é uma doação direta. E nos outros casos que eu citei aqui, seria uma doação anônima. Então, a paciente que está doando não sabe para quem está doando, a paciente que está recebendo também não sabe de onde está recebendo. Então, de uma forma bem prática, os pontos principais, né, da doação. Primeiro, nós precisamos avaliar a reserva ovariana. Os 2 exames principais, ultrassonografia para contar os folículos dos ovários e o exame antimileriano, a dosagem do antimileriano, que é um exame de sangue. Então, são 2 exames pouco invasivos, né? Um ultrassom e um exame de sangue. A partir disso, uma mulher com uma boa reserva, ela pode, né, estar apta a doar os seus óvulos. Nós temos um programa de doação de óvulos lá no Projeto Girassol e nós temos alguns critérios para isso. Os nossos critérios, eles incluem idade, então mulheres abaixo de 35 anos. Um outro ponto bem importante,
mulheres com índice de massa corpórea abaixo de 30. Então, a obesidade, ela pode dificultar todo esse processo do estímulo ovariano, precisando de muita medicação ou até mesmo complicações por comorbidades, por doenças associadas à obesidade. Então, também é um critério que o IMC, que o índice de massa corpórea, esteja abaixo de 30. E como a Malu falou, fazer todos os exames de sorologias, realizar o cariótipo para avaliação genética e o exame de eletroforese de hemoglobina, excluindo o traço talassêmico e também o traço falciforme. Então, basicamente, são os passos, né, para que você possa doar os seus óvulos. Outro ponto importante, Malu falou sobre o anonimato, né? Então, isso também é um ponto importante. As doadoras e receptoras não se conhecerão. Você nunca vai saber quem está te doando os óvulos e quem doou não vai saber quem recebeu. Existem regras para isso. A única exceção são os parentes de 4º grau. Um outro ponto também bastante importante é facilitar o tratamento. E a gente vai conversar mais sobre isso e nós vamos falar um pouquinho também agora desse público LGBT, que é a especialidade, né, da Tamires, né? E essas gurias, como a Tamires gosta de falar, não é, que nos procuram principalmente, podem ser guris também, mas as meninas que principalmente nos procuram, elas são hoje muito abertas à doação de óvulos. Vamos falar um pouquinho disso, Tamires? Eu acho que esse público, assim, tem um carinho especial. Todas as pessoas, né, que nos procuram, a gente recebe com muito carinho, mas em especial existe muito um estigma do tipo um casal com 2 pessoas do mesmo sexo, né? Útero, ovário, enfim, elas teriam uma dificuldade basal de ter um filho pela falta do sêmen, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem uma vantagem enorme como ginecologistas, porque eu tenho 2 úteros, eu tenho 4 ovários. Assim, se uma pessoa tem alguma dificuldade uterina, porque não são só os óvulos, eu preciso de uma casa, eu preciso de um útero para receber, então eu tenho 2, né? Óvulos, às vezes uma pessoa está com idade um pouco mais avançada, tem uma questão dos óvulos, ou tem alguma doença genética, algo que possa atrapalhar. Eu tenho 4, né? Então, no geral, eu tenho 2 pessoas ali dispostas a transbordar de amor numa criança que elas querem ter no futuro. E o amor, por vezes, é tão grande que quando uma quer partilhar com a outra e fazer esse tratamento, que tem 2 tipos que eu vou explicar, uma parte desses óvulos elas podem até doar. Tem um método que a gente fala para casais que são homoafetivos femininos, de pessoas com útero e ovário, que é um método que chama método roupa, em que uma das pessoas, as 2 mães são mães biológicas dessa criança, tá? Uma das pessoas vai ceder os óvulos para a formação desse bebezinho, a outra vai ceder o útero, vai ser a gestante, né? Gestará. Como no caso da Ludmilla, a esposa dela, por exemplo, é o que elas pretendem fazer, os óvulos de uma no útero da outra. Vão ser os óvulos da Ludmilla no útero da parceira dela. Então, quando a gente faz isso, a pessoa que está estimulando para pegar os óvulos, que é o tratamento da reprodução, ela pode fazer o estímulo, ter uma parte dos óvulos que ela vai usar na parceira dela e uma parte dos óvulos que ela vai doar. Ou fazer mais de um estímulo, fazer 2 tratamentos. Um dos tratamentos ela doa, o outro tratamento ela fica para ela, né, e usa com a parceira dela. Como no geral esses casais são de pessoas, no geral, mais jovens, porque elas não têm uma infertilidade por si só, têm uma dificuldade pela ausência do sêmen no geral. Então, isso facilita muito serem doadoras. Então, é um público que é bem bacana de participar e de partilhar aí os óvulos e afins. E aí, esse óvulo, com o sêmen do banco de sêmen escolhido, vai formar o embrião. Esse embrião é um conjunto de células vivas. Essas células vivas, quando entram no útero, o embrião nida, aí sim começa a vida, né? Um ser vivo. Antes a gente tem células vivas. Eu acho que um ponto importante que a gente vai falar é para quem vai receber, né? Critérios de recepção, não é isso? Nós vamos comentar sobre isso. Legal. Mas vamos seguir na doação e explicando como é o processo. Então, muitas mulheres não têm nem ideia, mas o que é que eu preciso fazer? Eu vou usar injeções, eu vou tomar remédios, isso vai mexer muito com o meu corpo, eu vou engordar, vai me trazer algum problema. Se eu doar,
isso vai me atrapalhar depois, se eu quiser ter os meus filhos, se eu tirar esses óvulos da minha cestinha e doar para alguém, eu vou ficar sem depois, isso vai prejudicar a minha reserva? Vamos falar um pouco disso, Tamires. Esse passo a passo de como é feito o estímulo ovariano. Legal. Então, o que acontece? Todos os meses, o nosso corpinho, ele se prepara pra gente separar um grupinho de óvulos que estava lá guardado numa caixinha, como se fosse uma despensa de casa, né? Como se fosse um tanquinho de gasolina. Ele separa uma quantidade que vai ser usada naquele período. Se você vai usar ou não, independente disso, o seu corpo vai abrir mão desses óvulos. Então, todos os meses eu pego lá uma quantidade de 1.000 óvulos. Um deles, que é o que tem mais receptor, que é o que tem mais potencial, acaba se desenvolvendo. Você ovula, para que as mulheres que não usam método contraceptivo, mas os outros 999 pequenininhos que a gente nem vê no ultrassom, o nosso corpo joga fora. A cada mês, 1.000 óvulos vão jogando fora desde que a gente nasceu, desde antes da gente nascer. Quando a gente faz o estímulo, a gente pega estes óvulos que o nosso corpinho ia jogar fora e fala assim, não joga fora, peraí que eu guardo vocês aqui fora. E aí, estes óvulos que são os captados. Então, quando a gente faz o processo, a gente não vai esvaziando um tanquinho ali. Todos os meses, o seu corpo vai abrindo mão e vai esvaziando e gastando uma parte desses óvulos. O que a gente faz é pegar esse que ia ser jogado fora, que o corpo não ia usar, e guarda conosco. Então, não atrapalhe de maneira alguma a sua gestação no futuro, ou de maneira alguma a sua possibilidade de gestar, né? Por vezes, você não... A gente está pensando em pessoas doadoras que estão em tratamento, mas tem pessoas doadoras que querem preservar a fertilidade, que não querem engravidar naquele momento. Então, elas podem preservar a sua fertilidade sem comprometer a sua fertilidade futura no potencial gestacional. Então, basicamente é isso. Ela doa, né? E esses óvulos que ela tem, eles já iam ser descartados. E o processo? E como é feito isso? A gente vai usar remédio? Como que O processo. A gente usa medicação, no geral, tem alguns protocolos a depender do que a paciente tenha, de patologia ou não, mas a gente tende a usar uma paciente jovem com esse antimileriano e uma boa reserva, uma dosagem mais baixa, hormonal não precisa de uma dosagem tão alta de hormônios e de medicações. Essas medicações a gente usa em média por uns 10 dias, são injetáveis, mas é uma agulhinha bem pequenininha assim, menor que o tamanho da minha unha ou da sua, e parece a agulhinha de quem tem diabetes, assim, é bem pequenininha. E a gente aplica essas injeções ao redor do umbigo. Neste período, eu costumo falar, você não vai ter nenhuma oscilação muito grande, você não vai aumentar o seu tecido gorduroso, nem nada do tipo. Nem emocionalmente vai ter muitas alterações. A gente fica emotivo porque é uma situação emocionante, não exatamente porque mude, né, tem alterações psiquiátricas ou coisas do tipo. Nessa semana pode ter um pouquinho de edema e inchaço, mas que é transitório, que passa com a alteração hormonal. Às vezes tem uma sensação de pezinho na barriga, eu costumo falar que é como se tivesse comido uma feijoada, assim, domingo e ficou empachadinho, assim. Pode ter um pouquinho essa sensação, que também é transitória e passa depois que a gente capta os óvulos. Porque o ovário, ele tá preparado para fazer crescer um folículo com um óvulo dentro. E a gente fala para ele, cresçam todos. Então vira quase um cachinho de uva e a gente pega essas uvas todas e coleta. E aí, depois do processo, volta tudo ao seu habitual. Então a gente usa medicações por uns 10 dias, algumas medicações para estimular o seu ovário, que ia fazer crescer um só, crescerem todos os outros que ele ia jogar fora. Uma medicação para não ovular, porque já pensou, a doadora me pergunta, posso ter relação, não posso ter relação? E se eu tiver 15 bebês? Não, a gente usa uma medicação para que ela não ovule nenhum, porque a gente quer guardar todos com a gente, então não vai engravidar de 15 bebês. E além dessa medicação para não ovular, tem uma medicação para amadurecer esses óvulos, por um processo que ocorreria habitualmente com um óvulo só, a gente quer que todos amadureçam. E a gente faz a captação. É uma cirurgia? Precisa cortar minha barriga para pegar meus óvulos, cortar meu ovário? Não, é um processo em que você toma uma anestesia na veia, como alguns exames, endoscopia, colonoscopia, uma sedação leve para você dormir, não sentir incômodo, um ultrassom habitualmente transvaginal, para quem já teve relação com penetração, e na pontinha desse ultrassom tem uma agulhinha pequenininha, que vai até o ovário, capta célula por célula, faz como se fosse um canudinho, aspira, coloca numa plaquinha e aí pega os óvulos. Esse processo leva no máximo uns 15 minutos a meia hora, a pessoa acorda, toma seu café da manhã e, no geral, à tarde vai para casa. Eu já tive paciente que fez a preservação de manhã e à noite fez entrevista e foi contratada. Então, olha, talvez valha a pena. Então, não é um processo tão complexo assim, né? Não. E a gente quer deixar, assim, antes da gente falar de quem vai receber, então, é muito importante a gente deixar esse alerta para mulheres que hoje são jovens e que não pensam
em ter filhos num período curto, mas que tem o sonho da maternidade. Olha, um dia eu quero ser mãe. Ou não tem certeza ainda. Não tem essa certeza. E também, eu quero ser mãe independente de qualquer coisa. Eu quero ser mãe independente se eu casar, se eu não casar, se eu morar com um companheiro, com uma companheira. Mas eu quero ter um filho em algum momento da minha vida, mas esse momento ainda não está definido. Primeiro eu quero me formar, primeiro eu quero fazer o meu fellow, minha pós, meu doutorado, comprar meu apartamento, conhecer o mundo, mas vai chegar a minha hora. Então são essas mulheres hoje, né? E é para essas mulheres jovens que a gente quer falar e a gente quer alertar que guardar os seus óvulos, fazer essa poupança dos seus óvulos é extremamente importante. Então, que todas as mulheres, as meninas que estão nos escutando agora, que pensem nisso, que pensem em guardar os seus óvulos e, guardando esses óvulos, muitas vezes, elas também vão poder, se quiserem, é claro, partilhar com uma mulher mais velha e que precisa desses óvulos jovens para conseguir o seu sonho de ser mãe. Uma coisa importante, falando para você que é jovem, é possível fazer a preservação para aquelas mulheres que usam DIU, que usam contraceptivo intraútero. Então, aquelas mulheres que usam ou DIU de cobre ou DIU hormonal, não precisam nem tirar o DIU para preservar. Então, se você é mais jovem, está com DIU, mas quer fazer uma preservação, nem o DIU a gente precisa retirar para fazer isso. Então, isso também é um ponto bem importante. Agora, Malu, como que a Tamires falou com a gente sobre o processo de doar e como é que é o processo de receber, tá? Quem pode receber, o que é preciso fazer, como funciona tudo isso? Então, no geral, quem vai precisar, né, da recepção dos óvulos doados são mulheres com mais idade, né? Então, em torno ali dos seus 43, 44, 45 anos, né? No geral, é esse perfil. E é um perfil que hoje em dia está vindo muito procurar o serviço de reprodução humana, porque são pacientes que adiaram a maternidade por esses diversos motivos que você já falou, mas que na sua época elas não tinham a orientação que hoje as mulheres de 30 ou até mais jovens têm. Então, essas mulheres, na sua época, há 10 anos, não foram orientadas a congelar os óvulos. Então, agora que elas querem ser mães, infelizmente, a reserva delas não possibilita essa maternidade genética, né? Então, essas mulheres precisam aí da recepção dos óvulos de mulheres mais jovens, que têm uma qualidade melhor. E até também é interessante a gente falar aqui sobre a recepção do embrião doado, que eu vou entrar com mais detalhes. Mas dessas duas formas, essas mulheres, elas conseguem, então, gestar e ser mães. Mas a gente tem alguns casos, assim, também, que não são mulheres mais velhas, são mulheres jovens que têm uma reserva ovariana muito baixa, que já fizeram vários estímulos, não conseguiram engravidar. Então, essas mulheres, às vezes, também vão se beneficiar da doação do óvulo, né? E algumas mulheres que têm a falência ovariana precoce, a menopausa precoce, que é uma doença já conhecida. E talvez essas mulheres, mesmo jovens, vão precisar receber aí esses óvulos ou o embrião doado. E o processo, você precisa fazer um cadastro, né? Você precisa aí colocar os seus dados, os dados do marido, né, para que a gente consiga aí uma doadora que seja compatível com o casal. E aí você vai aguardar que haja essa doadora compatível, ou então às vezes já tem na clínica o óvulo que seja compatível, o embrião que seja compatível com esse casal. E para fazer o processo aí da recepção do óvulo doado, o companheiro vai ter que ir até a clínica, colher o sêmen, e desse sêmen, então, a gente vai pegar o espermatozoide dele, juntar com o óvulo que foi doado e formar o embrião. Como a Tamires já comentou sobre o embrião, que que vai ser transferido para o útero dessa receptora. Ou então a gente tem a doação do embrião mesmo, né? Então aí não tem todo esse processo. Então, quando a gente tem a recepção do embrião doado, já é um embrião que está pronto, né? Então, é realmente geneticamente de uma outra mulher e de um outro homem, mas isso não faz com que esse embrião seja menos filho daquela pessoa, né? Aquela pessoa está recebendo aquele embrião e está gestando aquela vida. Então, mais mãe do que isso,
não tem, né? Então, acho que as pessoas também precisam pensar um pouquinho sobre essa questão, tirar um pouquinho aí desse preconceito de receber óvulos, receber embrião. Então, como a Tamiris falou, ninguém vai falar, né? Oi. Quem vai falar? Oi, eu sou filha de uma mãe que recebeu óvulo, ou então, na verdade, eu sou considerada adotada. E se for adotada, o que que tem, né? Então, isso também a gente precisa conversar, porque tem ainda talvez um pouquinho de receio de receber esse óvulo, de receber esse embrião, mas é a forma com que a gente tem de ajudar essas mulheres, e essas mulheres vão ser mães iguais como sendo o seu próprio óvulo, né? A gente está aqui hoje para tentar realmente desmistificar tudo isso. Exato. Ainda no Brasil, nós, talvez por desconhecimento, as pessoas ainda têm esse certo preconceito e um pouco de tabu, coisas que em muitos países já não existem mais. Por exemplo, mulheres na Europa, mulheres principalmente na Espanha, conversando com um colega outro dia que trabalha na Espanha, discutindo um caso, ele me disse: eu nunca teria esse problema lá, de uma mulher mais velha, que o estímulo não funciona. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque elas nem pensam em fazer esse estímulo, elas já nos procuram após os 38 anos com a ideia formada da recepção do óvulo, porque elas já sabem que a chance de uma mulher com mais de 38, 40 anos engravidar com um óvulo doado de uma mulher jovem por volta dos 30 anos é muito maior, né? A chance dessa gravidez dar certo, de todo esse processo ser muito menos desgastante. E eu costumo dizer que às vezes é um processo que desgasta financeiramente, fisicamente, emocionalmente, e não só a mulher, às vezes o casal, né? Então, pular essa etapa e conquistar isso com, né? É claro, nenhum tratamento é 100%. Nós não estamos aqui dizendo que o tratamento vai ser 100% mesmo com óvulos jovens, mas nós vamos aumentar muito essa chance. Então, esse preconceito ele tem que acabar, tá? Então, eu acho que nossa missão aqui é bilateral. É fazer as mulheres jovens entenderem da importância da preservação e da importância da doação, e as mulheres com um pouco mais já, né, um pouco mais de idade, entenderem que as suas chances aumentam e que elas vão sim ser mães biológicas, porque esse bebê vai crescer dentro da barriga delas, vai receber o seu sangue, vai receber as suas emoções, vai receber os seus nutrientes, como a Malu falou, vai ser mais filho do que nunca. Talvez não seja um filho genético, mas isso é a menor parte, é o menos importante. Concorda, Tamiris? Concordo plenamente. Acho que você comentando aí um pouco do pessoal lá na Espanha, né? Às vezes a pessoa até vem aos 38 anos pensando que aos 38 ao engravidar, a chance dela de ter uma criança que tem alguma anomalia genética, um síndrome de Down, um síndrome de Turner, um Edwards, né? Uma anomalia genética, possa ser maior, né? E aí, com os óvulos de uma mulher mais jovem, você diminuiria um pouco esse risco, né? Porque quanto mais jovem, menor o risco aí da gente ter alterações cromossômicas. Eu costumo falar para as pacientes, isso eu aprendi com uma colega geneticista, que a gente tem 2 jeitos de ver a formação de um ser humano. A nossa genética, e aí do ponto de vista do DNA, ele é um pedacinho do que vai ser a vida daquele sujeito. O DNA é como se fosse um molde de barro. Pensa que você vai fazer uma escultura e você tem um molde de barro ali, que forma a cabeça, os ombros, o corpinho, mas quem vai dar os traços, o cabelo, o pequeno traço dos olhos, os detalhes e afins, é a epigenética. Isso serve para tudo. Isso serve para doenças crônicas, diabetes, hipertensão e afins, e serve para as características emocionais desse bebê, serve para como ele vai reagir, que aptidão ele vai ter na vida adulta. O ambiente uterino, por vezes, a gravidez, no caso, ela é muito relegada como se a coisa mais importante fosse o engravidar, né? A gente trabalha muito com conseguir a gravidez e tal, mas o ambiente uterino, onde esta criança vai crescer, que interação emocional, que tipo de alimento, ambiente, até mesmo ambiente, né? Interação, poluição, sol e afins, este ambiente é que vai agregar e trazer para essa criança maior ou menor capacidade de aprendizado, de crescimento, de envolvimento emocional, de aptidão e gostar mais de cenoura ou de beterraba ou não gostar, mais fácil ou mais difícil. Ou seja, esse ambiente é o que vai dar os detalhes da escultura, é o cabelo, é o detalhe.
o DNA, a genética base, é o contorno. Mas o que vai dar o detalhe e a mágica para quem vai receber é você que vai fazer. É dentro do seu útero. É o amor que está passando ali. Tem uma outra questão, do ponto de vista genético também, que por volta a gente transfere um embrião com 8 células, mais ou menos, ali no D3, a 300 células quando chega no D5, D6, que são jeitinhos da gente, em momentos de colocar o embrião na barriga de quem vai receber, né, no útero. São 300 células. Quantas células tem o nosso corpo hoje? Milhões. Para eu chegar nesse momento e ter todas essas células, eu precisei estar no útero da minha mãe, receber todas essas informações, sangue, nutriente, afins de desenvolvimento, ou seja, uma interação com a minha genética base para que eu formasse quem eu sou. Então, a mãe que recebe a receptora de óvulos, ela é diferente de uma pessoa que adota uma criança do ponto de vista genético, sim, né? Do amor, com certeza não, né? Mãe é mãe e é isso. Mas do ponto de vista genético, quando você recebe óvulos, você não está adotando uma criança, tá? Você está recebendo um tecido de células vivas em que o seu organismo vai permitir o surgimento da vida e aí sim, dentro do seu útero, vai crescer o bebê e aí sim, vai nascer a mãe. Isso é perfeito, é lindo, né? A gente pensar em tudo isso. E para que tudo isso se concretize, nós vamos falar um pouquinho do nosso projeto, né? Do nosso projeto Girassol. Exato. Então, o projeto Girassol, ele é apaixonante. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós vamos conseguir ajudar mais casais a conquistarem, né, mais pessoas, não só casais, a conquistarem o sonho de formar as suas famílias. Então, o projeto Girassol, ele vem para isso. Ele vem para tentar trazer a reprodução humana, a reprodução assistida acessível. Porque muitas vezes quando a gente fala com a paciente sobre isso, olha, o seu diagnóstico é tal e para resolver o seu problema vai ser necessário, né, como a gente fala aí de uma maneira genérica, vai ser necessário fazer uma FIV. Então, isso já vem um susto grande. Não é um tratamento barato, todo mundo sabe, é um tratamento oneroso e que para muitas pessoas poderia ser inatingível, mas o nosso projeto, ele vem para ajudar nesse sentido, ele vem para trazer esse sonho mais para perto, para que isso não seja um sonho distante, que esteja, né, a anos-luz das nossas possibilidades. Nós somos médicos, todos reunidos, trabalhando nesse sentido, tentando dar o melhor tratamento para essas pessoas, tanto no sentido técnico quanto no sentido de acolhimento. Então, o projeto Girassol, ele vem para isso, para tentar trazer essa medicina reprodutiva de uma forma mais acessível. E nós que trabalhamos ali, né, eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da nossa experiência lá dentro do projeto. Vamos lá, Malu. Eu sou um pouco nova, né, no projeto. Acho que tem alguns meses que eu entrei, mas eu gostei muito porque eu me senti parte de uma equipe. Então, a gente nunca está sozinho, é uma equipe de médicos que conversa, troca figurinha, se ajuda. E todo mundo tá com o intuito ali de ajudar a paciente dela a conseguir alcançar o seu sonho. E dessa forma, a gente consegue alcançar várias pacientes do Brasil inteiro, porque a gente tem também as consultas online, né, que a gente pode ajudar esses casais ou a pessoa que quer fazer a preservação da fertilidade. Eu já atendi paciente que estava fora do país, orientei, expliquei tudo. O paciente chegou no Brasil, fez a sua preservação da fertilidade. Então, levar isso para as pessoas, tanto aqui em São Paulo como em outras cidades, poder informar, poder ajudar. Eu acho que é isso que é bonito no projeto, né? Poder levar tanto o tratamento, mas como uma informação, uma educação dessa parte reprodutiva que muita gente não conhece ainda, né? Ter o acesso aí não só aqui, mas como no Brasil inteiro é muito legal. E esse trabalho em equipe é um trabalho muito forte, é um trabalho que traz bons resultados. Então, nós somos uma equipe de médicos, todos especialistas e pós-graduados em reprodução assistida, e que o nosso objetivo realmente é propiciar esse melhor tratamento. E é uma equipe não só de médicos, né? São as embriologistas, as enfermeiras, o pessoal da recepção,
todo mundo aí trabalhando com sinergismo, né? Todo mundo junto, de mãozinha dada, e naquela coisa de juntos seremos mais fortes, e é bem isso que é o nosso projeto. Mas, Tamires, a gente falou bastante aqui, né? Vamos doar, tal. E essas mulheres que vão fazer a doação de óvulos, qual o real benefício que elas podem ter? Além de tudo isso que a gente falou, além do amor e além da empatia. Vamos explicar um pouquinho. Legal. Bom, para quem vai doar óvulos, né? A Malu já comentou, e a gente tem muito essa estigma de que reprodução humana é caro, e era mesmo, e ainda tem o seu valor, né? A gente tem 45 anos aí de história de medicina reprodutiva, basicamente, de sucesso, de ter nascido, e ao longo desse tempo, o custo tem diminuído, as medicações têm ficado um pouco mais acessíveis, mas ainda são, de forma geral, inacessíveis. Então, é importante dizer que, por vezes, quando você pensa, nossa, eu tô aí chegando perto dos meus 30, 35 anos, tô aqui solteira, quero fazer meus planos, vou fazer minha pós e tal, mas eu não tenho todo o financeiro, eu vou viajar pra fora, eu vou congelar meus óvulos, puxa, mas eu quero fazer meu estágio fora. E aí o financeiro aperta um pouco. Então, por vezes, quando você doa os óvulos, você recebe de forma anônima de alguém uma contribuição, como a Malu comentou, para o seu próprio tratamento financeiro. Então, você, ao doar, tem um benefício de redução dos seus custos de tratamento, por vezes até zerar. Já imaginou congelar os seus óvulos e não ter custo algum? Ajudar alguém, não ter custo nenhum, e ainda preservar sua fertilidade ou chegar no seu bebê, enfim, que você queira ter. Então, tem esse benefício, muito além aí da empatia e do amor, tem o benefício financeiro de tornar mais acessível. Tem o benefício de passar em consulta com a nossa equipe. Como a gente falou, somos médicos especialistas, em que a gente está no projeto também, e também tem nossos consultórios e afins na vida, porque a gente acredita numa medicina reprodutiva que seja acessível, que não seja só para um público específico. E com esses médicos capacitados, você vai passar numa consulta, vai ser avaliada com o ginecologista, por vezes os guris pelo urologista, se for o caso. Então, vai ter toda uma consulta médica, um olhar para você, entender o que pode acontecer. Então, vai ter um cuidado associado a essa doação, em que você vai estar com a gente o tempo todo. Na equipe, como a Rita comentou, tem embriologista, enfermeira, mas a gente também tem a psicóloga, porque vamos supor que a doadora é familiar, né? E aí tem essa questão, mas é familiar. Tem a nossa psicóloga, tem a nutricionista, que por vezes o casal chega, mas eu preciso comer alguma coisa diferente para eu doar óvulos para minha prima. Se eu for receber, o que eu preciso fazer? Então tem a nossa Nutri, que também está na equipe, e que a pessoa que doa óvulos também vai ter essa assistência, esse cuidado. Então, vai muito além só do afeto. Tem cuidado e assistência em saúde e também financeira, que eu acho que isso também é importante, a gente não pode negar. Então, é importante as doadoras entenderem. Bom, as doadoras que vão fazer uma preservação, né? A Tamires já explicou muito bem, mas também quem vai fazer um tratamento de reprodução Com mesmo. certeza. Isso não cabe só para quem vai doar. Então, tá lá, é um casal, homem e mulher, 2 mulheres, 2 homens, alguém que vai fazer um tratamento mesmo de reprodução assistida e tem uma boa reserva ovariana. Então, essa mulher também em tratamento, ela pode doar óvulos. E esse casal, ele pode sim ter esse benefício da redução de custos ou até mesmo da isenção dos custos. Então, parece sonho, né? Parece um sonho, mas não é não. verdade. É claro que a gente disse e já explicamos aqui bastante. Tem regras, tem critérios para isso, né? Mas é possível. E então, tudo dentro da ética, tudo né? dentro da ética. Outra coisa, assim, extremamente importante, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui no projeto também estamos e trabalhamos, né, no Projeto Girassol, porque nós sentimos isso, né? É um projeto sério, é um projeto ético, é um projeto idôneo, é uma clínica que tem história. E é uma clínica que trouxe alegria e formou muitas famílias até hoje. E é por isso que a gente está trabalhando com tudo isso. Então, o que a gente quer é convidar todos vocês que precisam de um tratamento de reprodução ou que desejam preservar os seus óvulos, que venham conhecer o nosso projeto, que venham conversar, né, conosco, com todas nós, médicas e médicos do Projeto Girassol. Então, queria que vocês deixassem aí um recadinho bem rápido final para a gente encerrar o podcast. Eu queria agradecer a participação no podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. Gostei bastante.
E falar que, assim, eu acho que o nosso intuito aqui nesse, nos outros, é sempre informar e nesse especificamente desmistificar muitas questões aí da doação de óvulos, da recepção de óvulos, que ainda tem muito tabu sobre isso e que a gente está aqui com o intuito de tirar aí esse medo, esse preconceito e fazer com que vocês venham doar e venham receber óvulos na nossa clínica. Perfeito. Acho que meu recado final é: se você nunca pensou que talvez uma coisa tão simples quanto um óvulo pudesse mudar a vida de alguém, né? Como alguém que recebe o coração, um óvulo pode mudar a vida de muita gente, pode formar famílias. Se você nunca pensou em preservar seus óvulos, em guardar seus óvulos, pense, que às vezes é um sonho que você nunca teve e tá aí. Se você precisa tratar e tá achando que não dá, ou financeiro ou algo assim, pode ser que você seja uma doadora, né? E aí com a gente vai avaliar se for possível. Então, quem sabe você seja uma das nossas doadoras queridas. Para você que habitualmente pode vir a precisar receber óvulos, não se sinta menor, menos mulher, porque você vai receber óvulos. Pelo contrário, isso é um tabu, isso é um mito. A gente está aqui para chegar, te fornecer a melhor assistência possível para que você chegue à sua gestação, construa a sua família. E é um processo em que a gente fica muito honrado de participar, de estar dentro do projeto Girassol e com muito orgulho de estar junto. Obrigado, meninas. Foi um papo muito legal, acho que enriquecedor para quem está nos assistindo e até mesmo para nós. Então, obrigado mesmo e até o próximo podcast. Obrigada. Obrigada.